Falando então do discurso, do projeto, da missão. No início do MBL, o discurso ele era mais rígido em questão de Estado mínimo, em questão mais liberal, digamos assim. Hoje nós vemos maior pragmatismo, como a defesa, por exemplo, do uso do fundo eleitoral, como ideias de industrialização do Nordeste, que, digamos que divergem um pouco do pensamento purista do liberalismo. O que mudou nesse discurso? Eu acho, primeiro, nós não defendemos o uso do fundo eleitoral, nós defendemos a extinção do fundo eleitoral. Agora, é impossível que a gente seja competitivo, principalmente no Nordeste ou em eleições majoritárias, com todos os partidos usando bilhões de reais e a gente sem ter os instrumentos para isso. O Milei fez uma coisa muito interessante na Argentina, que foi utilizar o fundo público e quando ele chegou no poder acabou com o fundo público, que é a nossa mesma ideia, que é a nossa mesma intenção. Agora, o papel estratégico do Estado, mesmo o liberalismo contemporâneo, ele não nega que nós precisamos... Uma das razões de você ter ajuste fiscal, de você fazer corte na máquina pública, claro, é você diminuir o imposto, e a gente tem o maior imposto dos países emergentes e também da América Latina, mas também é você ter margem para investimento público. Né? Os países capitalistas que se desenvolveram com um pesado investimento público em infraestrutura e em ciência e tecnologia. E eu acho que muito isso diverge não do pensamento liberal, mas diverge do pensamento libertário, que acha que todo tipo de investimento tem que vir da iniciativa privada. Mas o ponto é, primeiro que a infraestrutura é muito intensiva em capital, você precisa de muito dinheiro e demora muito para você dar o retorno. Razão pela qual a maior parte da infraestrutura de todos os países do mundo é financiada pelo setor público, construída pela iniciativa privada, gerida pela iniciativa privada. Ciência e tecnologia. 99% das pesquisas vão dar errado. O que significa que é um risco que a maior parte das empresas privadas não tem capital e não estão dispostas a tomar. Por isso, a importância de você ter investimento público em pesquisas estratégicas. Veja o quanto não se avançou com o investimento público e depois isso se reverteu para a criação de riqueza na iniciativa privada, com os investimentos dos Estados Unidos na NASA, com os investimentos dos Estados Unidos nas Forças Armadas. A própria internet vem de investimento público em ciência e tecnologia, com a ARPANET, né, com os Estados Unidos. Então, essa defesa estratégica e pragmática, acho que tem muito a ver com a nossa defesa de política pública baseada em evidência. Eu não estou muito preocupado com o dogmatismo ideológico, né, de qualquer lado, de qualquer nomenclatura. O resumo do nosso pensamento é o seguinte: o que funcionou no mundo em cada área? Eu quero trazer para cá. Se é política de conservador, de liberal, de libertário, não interessa. O interessa é funcionou, quero trazer para cá. E quais são as prioridades para o partido em questão de projeto, nas principais alas, economia, infraestrutura, segurança? Eu acho o primeiro ponto, segurança pública, porque o nosso país está prestes a ser tomado pelo crime organizado, e a defesa que a gente faz de uma declaração de guerra do crime organizado, que o PCC, que o Comando Vermelho sejam consideradas um país estrangeiro invadindo o nosso país, e que, portanto, na hora de combater militarmente, né, esses faccionados, eles não têm os mesmos direitos que o cidadão brasileiro tem, eles sejam tratados como inimigo estrangeiro, porque eles têm dominação de território, eles têm bandeira, eles têm exército, eles têm hino, eles têm leis próprias, tribunais próprios. Então, eles são uma nação estrangeira nos invadindo e devem ser tratados como tais. Então, uma literal declaração de guerra contra facções criminosas com a defesa de pena de morte e de prisão perpétua. Um sujeito como o maníaco do parque, que sequestra, estupra, mata e esquarteja mulheres, ele não tem ressocialização, ele não tem salvação. Eu vou dar um curso profissionalizando dele pra cadeia. Que curso profissionalizando a cadeia? O Maníaco do Parque precisa morrer. Ele precisa ser condenado à pena de morte. Não tem salvação. E também não tem razão nem pra gente ficar sustentando ele dentro da cadeia. Assim, né? Eu ia falar que ele seria um peso para papel, mas um peso para papel não mata ninguém. Então, é pior do que um peso para papel. E do outro aspecto, na economia, um corte radical de gastos de privilégios da classe política, do judiciário, do Ministério Público, da advocacia pública. Pô, o Messias, advogado-geral da União, recebendo o quê? 200 mil reais por honorários advocatícios de ser um advogado público. Veja, o advogado público ele já tem estabilidade e já tem um salário que é 4, 5 vezes maior do que a média do que se recebe um advogado privado. Ele ainda quer receber honorário?
Ah, mas a lei determina que ele pode receber. Sim, a lei está errada. Falando então do Missão, agora o senhor já mencionou, enfim, em outras oportunidades, que terá um candidato à presidência em 2026 e recebemos o Renan Santos, o atual presidente, né, cofundador, organizador do partido, e ele mencionou que terão candidatos em todos os cargos majoritários e legislativos. Em um eventual segundo turno, que o candidato do Missão não passe, teremos um candidato da esquerda e da direita em virtude, muito provável, né, esse cenário, em virtude da polarização atual do Brasil. Como o partido se posiciona nesse cenário? O partido ele é um partido de direita, né? E nós fomos criados, né, no antipetismo, organizando manifestações pelo impeachment da Dilma, indo a pé de São Paulo até Brasília para protocolar a denúncia contra ela, a campanha em frente ao Congresso Nacional para a denúncia ser acolhida. Enfim, eu fui atropelado por um sujeito do MST que tentou me matar. Então nós temos um histórico longo de inimizades com essa. Eu, com 19 anos de idade, a Dilma colocou o Cardoso para fazer dossiê do Ministério da Justiça contra mim, que até hoje tem um habeas data meu para pedir essas informações para eu ter acesso a elas, porque eu não sei. Porque eu nunca nem passei cola na escola, então eu não sei que com 19 anos de idade o Cardoso descobriu sobre mim. Mas nós não vamos trabalhar com um cenário em que a gente não esteja no segundo turno. Podem falar, mas é muito improvável, não tem tempo de TV, não tem fundo. Bolsonaro não tinha, com todas as divergências que a gente tem com ele. Pablo Marçal não tinha, quase foi para o segundo turno na Prefeitura de São Paulo. Então eu acho que nós temos sim plena condição de ser competitivos nessa eleição. Então eu sei que essa é uma pergunta que será feita a nós, principalmente para o Renan, muito frequentemente, né? Ah, mas e no segundo turno? No segundo turno nós vamos votar 14, que é o número do nosso partido. E qual é a direita que vocês pretendem atingir? Que não é a bolsonarista, no caso? Eu acho que é uma direita mais jovem, é um recorte geracional, né? A nossa geração, até é bom, observando agora o movimento do Nepal, foi uma revolução feita pela geração Z, né? Pela nossa geração. E eu acho que esse é o principal recorte. Mostrar que a geração anterior fracassou em nos entregar um país relativamente ao resto do mundo melhor do que eles receberam, né? Eu acho que a geração passada, pelo próprio legado da Constituição de 88, é óbvio que a redemocratização foi um legado muito positivo, mas pós-redemocratização da Constituição de 88, as políticas públicas, os resultados econômicos, os resultados de segurança pública fracassaram. O modelo de se fazer política com a maior parte dos parlamentares se elegendo não com as propostas que eles defendem, mas com emendas, porque é um ciclo de venda de voto, né? O deputado vende votos para o presidente da República, aí ele ganha emenda. Com a emenda ele compra o apoio do prefeito, o prefeito compra o apoio do vereador, o vereador compra o voto do eleitor, né? É o ciclo de eleição do Centrão. Até tinha um deputado fazendo piada em relação... Porque veja, a culpa... É muito fácil jogar a culpa na classe política, que eu também jogo, né? Eu tenho um desprezo, até por conhecer pessoalmente, eu tenho um grande desprezo pela maior parte da classe política brasileira. E eu acho que ela merece esse desprezo da população. Acho que se a população conhecesse de perto, até desprezaria mais. Mas não dá para jogar só na classe política. O próprio eleitor quer vender o voto dele. A maior parte do eleitor quer vender o voto dele para deputado. Muitas vezes para presidente não vota, mas para prefeito, para governador, para deputado, o cara vende. E isso é motivo de piada, até entre os próprios parlamentares do Centrão. Outro dia um deputado do Centrão me disse o seguinte: porque o eleitor é o seguinte, ele chega e fala, ô deputado, tem 50 reais? Eu falo, puta, não tenho 50 reais. Ô deputado, tem 25 reais? Puta, cara, tá difícil, tal, não tenho 25 reais. Ô deputado, mas você tem 5 reais, não é possível que você não tenha 5 reais, porque, cara, não tenho 5 reais. Mas o que é isso aí no seu bolso? Falar, é colírio. Puta, então vai dar uma pinga um em cada olho aqui, meu, que eu tá tudo... Então, assim, essa a maneira com que a política é feita no Brasil, majoritariamente. E a gente quer quebrar esse ciclo. E para quebrar esse ciclo, só com uma geração inteira de pessoas que acreditam numa maneira diferente de fazer política. E o Missão seria esse partido para iniciar, para encabeçar esse movimento? Porque como não se tornar mais um partido de centro? Não, primeiro que não existe a possibilidade da gente se tornar mais um partido de centrão, porque se nós quiséssemos ser centrão, a gente não precisava fundar partido, né? É muito mais confortável eu continuar no União Brasil, pegar 3 milhões de reais para fazer a minha campanha, que eu não vou ter esse dinheiro no Partido Missão, porque o Partido Missão, primeiro, não tem fundo partidário e o fundo eleitoral é ínfimo para o Brasil inteiro.
mesmo indicar cargos para o governo, né, quando não, né, porque ainda tem ministérios do partido, conversar com o ministro, indicar pessoas, votar em algumas pautas junto com o governo para ter mais emendas. Então, se a gente quisesse ser do Centrão, não faria sentido ter um partido político. O nosso próprio propósito de vida, o nosso propósito de fazer militância política é quebrar o ciclo do Centrão. Então, assim, a gente sequer precisa tomar medidas de prevenção e controle para a gente não se tornar um partido centrão, porque não é da nossa natureza, não existe essa possibilidade, né? E mais uma vez, o próprio recorte geracional que a gente representa tornaria inviável nós sermos do centrão, porque a nossa geração não vota no centrão. É uma parcela muito pequena. A nossa geração, em regra, tem um voto de opinião, não tem uma venda de voto. Deputado, então o senhor vê essa geração atual mais polarizada? Sim, e polarizada não no sentido pejorativo, que geralmente a gente costuma ouvir, né? Porque as pessoas muitas vezes vendem a polarização como se fossem pessoas cegas, né? Em polos opostos que vão defender os seus lados como time de futebol. Existe uma multidão que se encaixa nessa definição. Mas quando eu falo de polarização, eu estou falando de pessoas com ideias diferentes debatendo essas ideias e colocando as suas ideias em contraponto. Muito diferente do debate unipolar, sem polarização, com ideia única, que sempre foi defendido pelo PT, né? O PT e Lula, eles são hegemônicos, principalmente dentro da esquerda. Os principais inimigos deles a serem destruídos, e eu acho que o Lula deixou isso muito claro com Ciro Gomes, com Marina Silva e por aí vai, é destruir qualquer liderança que possa ameaçar o Lula, o que gera um problema de sucessão, porque Lula sempre fez questão de apoiar pessoas que são amebas, que sozinhas não iam a lugar nenhum. Dilma, Haddad, gente que não tem carisma, que não tem brilho próprio, que não tem uma carreira política consistente própria, que não empolga militância nenhuma. Que só ganha alguma coisa porque tem a bênção de um sujeito que é carismático, que sabe discursar, que é o Lula. Então ele sempre teve esse medo de ser superado por alguém. Só que aí agora vai terminar a era Lula e não tem ninguém para substituir, vai ser um completo caos na esquerda. Eu, inclusive, tenho defendido a tese de que pós-Lula o racha no PT vai ser tão grande que ou surge um novo partido ou metade do partido vai para um partido diferente. Por defender uma ala, eu vejo brigas, por exemplo, de quem defende para a sucessão do Lula o Camilo Santana, considerando que o Haddad é um cara muito intelectualizado, que não pega no Nordeste, que não empolga, e a ala do próprio Haddad, dizendo que, puta, ele tava lá nos momentos mais difíceis, ele, né, disputou a eleição no lugar do Lula quando o Lula precisou, e que, querendo ou não, sair com uma simpatia maior do Sudeste em contraposição ao Camilo, né? Porque, obviamente, o PT vai sair com menos votos do Sudeste proporcionalmente. Mas também seria né, uma vantagem para eles maior. Eu acho que essas duas alas brigando, rachando, decidimos, o Haddad é candidato, a ala do Camilo vai cair fora. O senhor acredita, então, que um partido de esquerda mais jovem, que tenham ideias mais atualizadas, como, por exemplo, o PSOL, seria o caminho da nova esquerda? Eu acho que a esquerda está caminhando. Eu acho que a esquerda mais jovem está se radicalizando em dois sentidos. Em um sentido, nessa esquerda identitária do PSOL, né? Que é uma esquerda, são jovens ricos, herdeiros, né, que abandonaram a esquerda tradicional no sentido das preocupações materiais. Eles dizem no discurso que ainda tem, né, a preocupação com a classe trabalhadora, com os mais pobres, mas as principais pautas de debate deles são identitárias. É sobre racismo estrutural, é sobre machismo, é sobre homofobia, lugar de fala, né? Esse fascismo intelectual em que as pessoas, em que eles quebram o iluminismo, né? Esquecem qualquer premissa de que a razão é única e universal, de que nós, por sermos humanos, podemos nos compreender mesmo discordando por sermos humanos e por termos uma lógica humana. Eles dizem, não, tem lógica humana, cada grupo identitário só pode debater com o seu próprio grupo, porque é aquele único que tem lugar de fala, que tem capacidade de compreensão do próprio grupo. Então, tem essa esquerda identitária, comportamental, de agenda trans e por aí vai, que está representada no PSOL. Tem uma outra que não tem representação político-partidária hoje, que tem a preocupação materialista, né, no sentido de condições materiais, que é a esquerda comunista, que, mais uma vez, radicalizada, que defende abertamente a morte dos seus opositores políticos, que defende revolução,
paredão, fuzilamento, morte da burguesia, ditadura abertamente do proletariado, né? E que acha que essas preocupações da esquerda identitária, né, é um negócio pequeno burguês, né? Fala, mano, isso é coisa pô, a gente rica que não tem o que fazer, porque a classe trabalhadora mesmo quer saber de revolução, não quer saber de cota para trans, né? Então, eu vejo a esquerda mais jovem indo por esses dois caminhos. Ainda tratando de polarização política. Recentemente, em razão do atentado ao ativista Charlie Kirk nos Estados Unidos, muitos integrantes da direita brasileira, inclusive parlamentares, atuam como fiscais, digamos assim, para que pessoas, inclusive nós aqui do Poder 360, demos uma matéria de pessoas que perderam seus cargos, foram demitidas em razão de, enfim, ou seja comemorarem, ou seja mencionarem contra o Charlie Kirk. Agora, do outro lado, temos uma direita que diz que é censurada, é alvo da esquerda, é alvo do Supremo, em questão de liberdade de expressão. Como o senhor vê hoje a liberdade de expressão no Brasil em relação a esses dois casos, da direita e da esquerda? Eu acho o seguinte, uma coisa é você defender que seu adversário político morra, que ele seja executado, né? Como eu tenho visto extremistas de esquerda fazer, e em razão disso que eu apresentei um projeto para criminalizar a incitação à violência física contra adversário político. E eu acho que essas pessoas, sim, têm que ser expostas, têm que perder qualquer tipo de patrocínio público ou privado, têm que perder seus espaços na academia. Quem defende abertamente a execução dos seus adversários políticos não tem que ter espaço nenhum no debate público, porque o debate pressupõe contraposição de ideias. Se você quer matar o outro, você já não quer fazer política, você quer fazer barbárie. E bárbaros não têm espaço no debate público. Outra coisa completamente diferente é a crítica da direita de dizer que se eu te xingar aqui agora, você pode me processar por injúria, né? Agora, se eu xingo o ministro do Supremo, eu vou responder por atentado contra o Estado Democrático de Direito. Porque se eu xingar o ministro do Supremo, eles partem da premissa, para punir severamente os seus opositores, de que eu estou atentando contra a existência da instituição Supremo, e não que eu estou xingando o ministro. E é isso que eu ainda dei o exemplo de xingamento, mas mesmo crítica, falar a decisão é ilegal, é inconstitucional, né? O ministro é autoritário, críticas que não são xingamentos, ainda assim você recebe o processo não como xingamento, mas como atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, a liberdade de expressão, ela tem um limite legal, que olha, eu não posso imputar um falso crime a uma pessoa. Eu não posso falar que a pessoa é nazista, porque nazismo é crime, e eu não posso imputar um crime sem que aquela pessoa seja nazista. Porque, inclusive, eu coloco em risco a carreira e a vida daquela pessoa. Porque repete-se tanto que aquela pessoa é nazista, quando ela só discorda do seu ponto de vista, que você desumaniza aquela pessoa a ponto de pessoas se sentirem confortáveis de matarem essa pessoa. Porque matar o nazista não é uma pessoa, eu vou matá-lo. Da mesma maneira, eu não posso falar que um sujeito é pedófilo, né? Como é o caso famoso da Rede Globo com a escola base, né? E ameaçar a vida daquelas pessoas. Porque imagina, a comunidade quer linchar pedófilo. Aí eu acuso falsamente, com ampla divulgação, que uma pessoa comete pedofilia quando ela não é pedófila, essa pessoa vai morrer, ela vai ser linchada, ou ela vai perder completamente seu convívio pessoal. Então, eu acho que o limite da liberdade de expressão é a legislação em relação a você imputar um falso crime a uma pessoa ou você defender abertamente a execução e a morte dessa pessoa. Isso não é liberdade de expressão, isso é apologia ao crime, incitação à violência, enfim, calúnia.